Sabe, o que acontece quando a pessoa que deveria ser seu porto seguro se torna justamente a fonte da sua dor? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um relacionamento que foi destruído em silêncio. Vamos falar sobre o veneno do desprezo e a diferença brutal entre um pedido de desculpas que realmente cura e um que só serve para controlar os estragos. Olha só o nosso caminho. A gente começa entendendo o que de fato constrói uma parceria sólida, para depois ver como ela pode ser corroída em silêncio. Vamos analisar o que é o desprezo, sentir o peso da dor que ele causa e lá no final chegar naquela encruzilhada. Ainda dá para consertar de verdade ou a única saída é ir embora? Então, para a gente poder entender a profundidade de uma ferida, primeiro a gente tem que conhecer a estrutura que foi atacada, né? Vamos começar pelo começo, pelo alicerce. O que de verdade sustenta uma parceria para a vida toda? Uma parceria de verdade não é uma coisa que acontece pronto, acabou. É uma escolha ativa. É olhar para a pessoa do lado todo santo dia e dizer, eu escolho você de novo. É um compromisso que se baseia na confiança de que o nós vem sempre em primeiro lugar. E esses aqui são os pilares que seguram as relações que duram. Mas eu queria chamar a atenção para dois em especial. Lealdade, que é aquela promessa, sabe, de nunca jamais expor a vulnerabilidade do outro ao ridículo. E o reparo rápido, que é a maturidade de sacar que briga vai ter, mas se desconectar é uma escolha. Consertar o estrago rapidinho é o que mantém o ar circulando na relação. Agora, a pergunta central. O que acontece quando esses pilares desmoronam? Não com um barulho enorme, mas com um silêncio. Um silêncio que se arrasta por anos a fio. E é aqui que a gente entra no território do abandono silencioso. É aquela situação em que o corpo da pessoa está ali, presente, mas a conexão emocional, a conexão psicológica, essa já foi embora há muito tempo. É exatamente isso. A pessoa se retira de dentro da relação. No caso que a gente está analisando, essa desconexão começou logo depois da gravidez. Imagina, por 5 longos anos, a intimidade simplesmente acabou, a conversa secou e o Marco se viu transformado numa função dentro de casa. Um provedor, um pai, sem nunca ter sido avisado de que, para a esposa dele, a Sofia, o casamento já tinha acabado por dentro. E esses aqui são os sinais clássicos, as armas desse tipo de abandono. O silêncio que castiga, as respostas vazias. A Sofia dizia para o Marcos que estava tudo ótimo, enquanto por trás, pelas costas dele, ela o desconstruía com outras pessoas. Qualquer tentativa de diálogo era como dar um soco num muro. E ele ficava ali, sozinho, confuso, começando a duvidar da própria sanidade. E quando esse silêncio finalmente é quebrado, ele vem carregado de veneno. O desprezo, segundo a psicologia, é o maior indicador de que um divórcio vem por aí. É tipo um ácido que corrói a admiração, o respeito, tudo. Vamos ver as palavras que a Sofia usou contra o Marcos. Essa palavra foi o gatilho. Foi o momento em que a máscara caiu. A Sofia usou esse rótulo para tentar destruir o valor do Marcos como profissional e como pessoa, comparando ele com outros homens e minando toda a autoestima dele. Pensa na crueldade. Essa acusação, que era feita pela Sofia e repetida pela amiga dela, a Aline, e pela terapeuta, distorcia completamente a realidade. Ele, que até incentivava a esposa a sair com as amigas, de repente era pintado como um controlador. E aqui a coisa fica ainda mais grave. Termos da psicologia foram usados como arma. A terapeuta, em vez de ajudar, patologizou Marcos, invalidando a dor dele e transformando ele no problema, no doente da relação. E essa é a confissão final do desprezo. Isso mostra que não era uma raiva do momento. Era uma coisa que vinha sendo construída há muito tempo, em segredo, enquanto ela mantinha uma fachada, escrevia até cartas de amor. Bom, então qual é o efeito de viver debaixo desse tipo de ataque constante e invisível? A dor psicológica é uma coisa profunda e muito, muito real. Isso aqui se chama triangulação. E foi exatamente o que a Sofia fez. Ela levou as queixas dela, muitas delas distorcidas, para a amiga Aline, para a irmã Daniela e para a terapeuta. E elas não ajudaram o casal. Elas formaram uma aliança contra o Marcos, validando o desprezo e simplesmente destruindo a privacidade e a intimidade dos dois. Isso leva a gente a um conceito devastador, o trauma de traição. Isso não é um trauma qualquer. É o que acontece quando o cérebro da gente entra em curto-circuito, porque a pessoa que deveria ser o seu lugar seguro se transforma na própria ameaça, na própria tempestade. A pessoa que devia proteger as suas vulnerabilidades foi quem as usou como arma. A gente faz uma pequena pausa para agradecer a nosso apoiador. Essa análise é um oferecimento da New Dree Clinic, que é especializada em terapia de casal e saúde mental, com a coordenação do psicanalista Newton Guimarães.
Pois bem, um ano depois de tudo explodir, a Sofia pede desculpas. Ela diz que não sabe por que fez aquilo e que o Marcos precisa virar a página. Mas espera aí, isso é um reparo de verdade ou é só uma tentativa de encerrar um assunto que é desconfortável para ela? Vamos comparar. A desculpa da Sofia se encaixa perfeitamente na coluna da esquerda. Ela minimiza o que fez, ela pede para virar a página e, o ponto principal, ela se recusa a fazer a correção pública do dano. E por quê? Porque, nas palavras dela, ela não quer se expor. Ou seja, a vergonha dela é mais importante do que reparar a honra dele. Isso não é assumir responsabilidade, é só controle de danos. Então, o que seria um reparo de verdade? Seriam estes os passos. E o ponto crucial, o que não dá para negociar, é o número 2. A retratação tem que acontecer no mesmo tribunal onde a difamação aconteceu. A Sofia teria que ir até a Aline, a Daniela e a terapeuta e dizer: olha, o que eu disse sobre o Marcos era injusto e não era verdade. Sem isso, é impossível reconstruir a confiança. E aí a gente chega na decisão final. Diante de uma desculpa que soa vazia, sem nenhuma ação concreta, como é que o Marcos pode decidir o que fazer? A decisão não pode ser baseada em palavras, em promessas. Tem que ser em outra coisa. Esse quadro aqui ilustra isso de uma forma brilhante. É um critério objetivo. A escolha se baseia em ações que a gente pode ver. Se a Sofia começar a ter as atitudes da coluna ficar de forma consistente, bom, aí existe uma chance. Agora, se ela continuar no padrão da coluna sair, fugindo da responsabilidade, a convivência vira um ciclo de abuso. O futuro desse vínculo depende totalmente das ações dela, não da esperança dele. E a gente termina com essa verdade, que é inescapável. O dano do abandono silencioso, do desprezo, ele não desaparece com o tempo. Ele ecoa. A recusa em reparar uma ferida não faz ela sarar, só garante que ela vai continuar doendo, talvez por uma vida inteira. A pergunta que fica não é só para o Marcos, mas para qualquer pessoa que já esteve nessa situação. Qual eco se vai escolher ouvir? O da dor que nunca foi cuidada ou o eco da coragem de um recomeço que às vezes é mais do que necessário?